Boa tarde, mulherada. Tudo bem com vocês? Gente, antes de mais nada, eu preciso agradecer vocês, né? 35 mulheres decididas a participar de um desafio de 30 dias, que vão aprender muita coisa. E vocês são a minha primeira turma de desafio, algo que foi pensado com muito carinho, elaborado com muito carinho, tá? E que tem o objetivo claro de contribuir muito com vocês diante de tudo que nós estamos vivendo, para que vocês tenham uma vida muito melhor e, claro, muito mais leve, tá bom? Eu decidi gravar esse vídeo, tá? Esse vídeo não existiria, na verdade, mas porque eu entendo a necessidade, a dificuldade de vocês, talvez nunca tenham participado de um grupo de desafio e às vezes não entenda a dinâmica do grupo, certo? Até mesmo porque o material não foi elaborado por mim e às vezes podem acontecer algumas dúvidas. Então, por isso eu resolvi gravar o vídeo para deixar um pouco mais claro para vocês em relação ao material e ao desafio em si, tá? Antes de mais nada, eu já quero adiantar para vocês focarem nos desafios diários, tá? São eles realmente que vão promover as verdadeiras mudanças, a verdadeira evolução na vida de vocês, tá bom? Então, hoje de manhã eu já postei o primeiro desafio. Todos os dias ele vai ser postado do mesmo formato. Uma imagem, um texto e um áudio, tá? A imagem falando qual é o desafio do dia, que no caso hoje foi planejamento, um texto e um áudio explicando o que é para ser feito. Isso é obrigatório, é isso que é realmente o desafio, tá bom? A questão da postagem dos alimentos, postagem das refeições, foi algo que eu, Graciele Galan, quis proporcionar a mais para vocês, porque sei que faz muita diferença, não para a gente fiscalizar o que vocês estão comendo, tá? Mas porque gera padrão de autocuidado, gera mudança de comportamento, faz com que a gente tome clareza do nosso prato na hora de montar o prato, de preparar o alimento. Isso daí ajuda muito, tá bom? Nas mudanças de comportamentos de vocês. Então eu quis colocar a postagem do prato como algo a mais dentro do desafio por minha conta. Porém, nós não temos nutricionista no grupo. Então, normalmente, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar corrigindo prato por prato, tá? Eu vou dar uma geral, certo? De repente, algumas dúvidas hoje até amanhã, quarta-feira, eu ainda vou tirando. Depois eu vou tirar dúvidas apenas relacionadas ao desafio do dia, certo? E aí, baseado nas postagens de prato de vocês, eu dou um feedback, coloco um texto, mando algumas informações, o insight do dia, tá? Então, todo dia, no fim do dia, eu coloco alguma coisa relacionada às postagens de vocês para gerar aprendizado e mudanças e tudo mais, tá bom? Vamos falar sobre o nosso material? Bom, vocês receberam um link com todo o material que vocês vão usar no desafio, tá? Alguns desses materiais, eles serão, na verdade, postados juntamente com o desafio do dia, como hoje, tá? Hoje, vocês receberam um planner, tá? Que faz parte do desafio do dia 1 e não estava lá no material, tá? Então, conforme foram passando os dias, cada dia da semana é um tema diferente, cada dia desses 30 dias será um tema diferente. E se tiver algum material pertinente àquele desafio do dia, será enviado junto com o desafio. Caso contrário, todo o material que foi montado e enviado para vocês, na verdade, ele tem por objetivo auxiliar vocês no dia a dia, tá bom? Então, assim, aquele material, ele não é obrigatório, mas ele faz muita diferença na sua vida, certo? O que é obrigatório? Cumprir o desafio que eu vou postar todos os dias, juntamente com o material do dia, se houver, porque a maioria dos dias não tem material extra, tá bom? Vamos começar então. Dentro do link, o primeiro item que vocês viram lá é esse daqui. Monte seu cardápio semanal, tá? Isso daqui, na verdade, vai fazer parte de um dos dias, mas a gente já mandou para que vocês já possam ir se organizando. Então, o que ele tem aqui? Ele tem todos os dias da semana, de segunda até o domingo, tá? E depois ele tem aqui todas as refeições. Ao acordar, ou seja, de jejum, se você for tomar um shot, alguma coisa,
café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, tá? Então aqui tá tudo certinho onde você vai poder escrever e montar o seu cardápio da semana, se você de repente achar isso melhor. Você mesmo pode montar isso aqui para se organizar em relação ao seu planejamento alimentar, tá bom? Isso daqui é o cardápio, orientação alimentar leve, tá? Se vocês observarem, nós colocamos de uma forma onde, para vocês entenderem exatamente o que vocês devem evitar, o que vocês devem consumir, tá? E de que forma, e depois lá no final nós demos algumas opções para vocês montar essas refeições. Por exemplo, né? Proteína, 1/4 do prato. Carboidrato, 1/4 do prato. Salada, 3 opções à vontade dentro das sugestões que estão aqui. Verduras, 2 opções, 1/4 do prato, tá? Então, eu coloquei algumas dicas aí para vocês, certo? Mas no planejamento, gente, tem tudo. Tem certinho o que é gordura boa, quais são as sementes, quais são as fibras, tá? Condimentos. Então, e no final de tudo ainda tem, ó, o que você pode consumir em cada uma das refeições, certo? Em relação a líquidos, tá? Ou, por exemplo, almoço, salada crua, vegetais, proteínas, cereais, carboidrato e fruta, tá bom? Introduza bastante semente de girassol, gergelim, algumas coisas que vocês podem estar introduzindo na alimentação de vocês, porque isso ajuda bastante. Gente, de verdade, eu acho que em relação ao cardápio, ficou bem assim, mastigadinho, de acordo com o que vocês têm que fazer. Só que se vocês só simplesmente receberem, não imprimirem e se comprometerem a ler, aí vai ficar difícil realmente para vocês conseguirem introduzir isso na vida de vocês, tá? Olha o que tá aqui e adapte o seu dia a dia de acordo com as opções que nós demos aqui, as quantidades de porções e as sugestões que nós demos lá no final. Vai ficar muito mais fácil quando você tem isso daqui impresso, tá? Porque você pode ler e observar isso melhor. Se houver ainda alguma dificuldade em si, assim, particular, vocês podem postar aí no grupo. Gra, o item tal é isso, alguma coisa nesse sentido, que eu vou respondendo para vocês. Mas eu acho que ele tá bem, assim, didático para que vocês entendam, tá? Eu sei que hoje é o primeiro dia, muita gente ainda fica bastante confusa em relação à rotina do desafio. Calma, né? Lá por o 3º e 4º dia vocês já vão ficar craque, já vão entender a dinâmica, tá? De todo o contexto e vai fazer muita diferença. Essa planilha aqui é a planilha de missão cumprida, é o 3º item lá do link, tá? A planilha de missão cumprida, na verdade, ela tá escrito assim: refeições, semana 1, meu peso inicial, né? Refeições, sim ou não? Ingestão de líquido, sim ou não? Exercício físico, sim ou não? Completei os desafios da semana, sim ou não? Ou seja, é importante você ter a percepção e às vezes anotar, tá? Fazer um planejamento mesmo do seu dia a dia em relação a tudo que você precisa fazer no seu dia a dia para que você tenha um resultado e uma vida saudável, certo? Só que, por exemplo, vamos supor, você vai responder isso aqui só uma vez por semana. Aí você vai pegar lá domingo e vai responder, ou sábado. Você vai lembrar o que você fez hoje? Você vai lembrar realmente que você tá fazendo tudo certinho? Porque às vezes a gente faz 3, 4 vezes algo que a gente não estava fazendo antes e já acha que está fazendo, e às vezes a maioria dos dias você não está fazendo da forma correta. Então, por isso que eu falei que o ideal é vocês irem observando, anotando no dia a dia e depois, lá no final da semana, realmente perceber o que você pode melhorar e cada um desses itens que compõem a planilha de missão cumprida, tá? Esse daqui é o programa Leve Fit, certo? É onde explica certinho a questão dos exercícios físicos para que você use roupas leves, confortáveis e tudo mais. Eu conversei com a personal que montou os vídeos para vocês, que preparou os vídeos para vocês. Ela me passou as orientações de como esses vídeos devem ser seguidos, porque na verdade, se a gente fizesse vídeos longos, a gente não tinha ainda uma plataforma no YouTube para isso
realmente rodar através da Leve. Então, foi todos montados por WhatsApp. E no WhatsApp, os vídeos não poderiam ser muito longos, por isso que ela não fez o passo a passo. Portanto, eu vou montar um e-book explicando aula 1, tal, o que deve ser feito. E aí eu mando para vocês amanhã, no mais tardar, quarta-feira de manhã, tá bom? E o último item do nosso link é as receitas leve, tá? Então aqui fala algumas dicas de receita para vocês, né? Normalmente são receitas salgadas e doces que vocês podem estar fazendo durante o período de desafio, tá? Então, mais uma vez, foquem no desafio do dia, observe se tem algum material ali que vai ser utilizado e postem o desafio do dia. As postagens das refeições podem ser feitas no grupo e nos stories, assim como o desafio também. Só que o que vai realmente fazer a diferença na vida de vocês é o desafio. O planejamento alimentar, ele é uma forma de vocês aprenderem a se alimentar de forma mais saudável, certo? Gente, se surgir mais alguma dúvida, poste aqui no grupo, tá? Eu acho que ficou mais claro para vocês, tá bom? Se de repente ainda surgiu alguma dúvida, lembre-se sempre que tudo que foi mandado de material é para facilitar a vida de vocês, não é para complicar, tá? Portanto, entenda dentro da sua realidade como que você vai encaixar cada uma dessas coisas de forma bastante leve, para que isso não seja algo que fique, na verdade, que gere algum incômodo para você. Ou, na verdade, se gerar incômodo é porque tá dando certo, porque a gente só consegue mudar verdadeiramente aquilo que incomoda. Mas não pode olhar para isso como um peso, como uma carga, como um problema, como uma dificuldade. Não. Eu tenho que olhar isso com um aprendizado, com uma experiência e me adequando conforme a minha realidade, baseado nos desafios propostos e no que eu sei que eu devo fazer para ter uma vida melhor e mais leve, tá bom? Beijo para vocês, que esses 30 dias sejam de muito aprendizado, de muita experiência positiva e eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Até mais, meninas!